Contratei uma mulher para limpar a casa enquanto toda a minha família estava fora. Uma hora depois, ela me ligou e sussurrou: Senhora, tem mais alguém na casa? Eu paralisei. Não, por que você pergunta? Há uma mulher no segundo andar. Comecei a tremer. Saia daí agora mesmo. Liguei para a polícia e voltei correndo para casa. Que bom que você está aqui. Se você está assistindo a este vídeo, dê um like. Inscreva-se no Elderly Stories e me diga nos comentários onde você está ouvindo minha história de vingança. Quero saber até onde ela chegou. Naquele dia, acordei planejando limpar a casa. Queria que tudo estivesse arrumado, principalmente antes da chegada das chuvas, quando a umidade deixa tudo mais pesado. Arregacei as mangas, peguei um pano e fiquei em frente à janela da sala, pronta para começar. Enquanto limpava o vidro, o telefone no meu bolso vibrou. Olhei para a tela. Era Helena, minha amiga de infância, que eu não via há muitos anos. Sua voz alegre preencheu o telefone, dizendo que estava apenas de passagem pela cidade e queria me convidar para um café. Senti meu coração se aquecer ao ouvir sua voz familiar. Helena e eu compartilhamos tantas lembranças, correndo pelo campo, ficando acordadas até tarde, conversando sobre nossos sonhos. Como eu poderia dizer não, mas pensando em tudo o que eu tinha que limpar? Hesitei por um momento. Eu não podia simplesmente sair de casa assim. Então me lembrei de Caroline, a garota que morava no beco perto da minha casa. Ela tinha pouco mais de 20 anos, era pequena e gentil, e precisava de um trabalho extra para pagar os estudos. Liguei para ela e ela aceitou imediatamente, agradecida. Dei instruções específicas. Limpe a biblioteca, esfregue a escada do segundo andar e, acima de tudo, tenha cuidado com as antigas estantes do meu marido, Steven, onde a poeira se acumulava. Deixei uma chave reserva e pedi que trancasse tudo bem quando terminasse. Dirigi até a cafeteria, no jardim onde Helena estava esperando. Sentamos embaixo de uma grande árvore. Ela me contou sobre sua vida na cidade, sobre seus filhos adultos, e eu contei sobre Steven, seu trabalho como escritor para o jornal e meus dias tranquilos, embora às vezes vazios. Rimos, relembrando os velhos tempos. No meio da nossa conversa, meu telefone tocou novamente. Vi o número. Era Caroline. Sorri, pensando que ela estava ligando para dizer que tinha terminado. Mas quando atendi, não ouvi sua voz tímida de sempre. Em vez disso, ouvi uma respiração pesada, como se ela estivesse tentando conter o pânico. Senhora, Emily, ela sussurrou, com a voz tão trêmula que mal conseguia ouvi-la. Tem mais alguém em casa? Meu coração parou. Não, respondi, tentando parecer calma. Estou tomando café. Ah, meu marido está no jornal. Ele só volta hoje à noite. O que houve, Caroline? Do outro lado da linha, houve alguns segundos de silêncio, apenas sua respiração curta e ofegante. De repente, sua voz falhou. Tem uma mulher no segundo andar. Eu estava limpando as escadas e a vi. Ela usava um vestido branco longo. Seu cabelo estava despenteado. Ela caminhou pelo corredor e desapareceu no último cômodo. Suas palavras foram como uma facada no meu peito. Tentei manter a calma, mas a mão que segurava o telefone tremia. Meu primeiro pensamento foi que alguém tinha invadido a casa. A casa era antiga, mas sempre trancávamos tudo com cuidado. Como alguém poderia ter entrado? Pedi desculpas a Helena, dizendo que tinha uma emergência. Ela me olhou preocupada, mas eu apenas balancei a cabeça, incapaz de explicar mais. Contei para Caroline pelo telefone. Caroline, saia agora mesmo, tranque a porta e espere lá fora. Estou a caminho. Liguei para a polícia enquanto dirigia. Minha voz embargou de ansiedade. Expliquei que havia um intruso na casa, tentando dar detalhes, embora minha mente estivesse em outro lugar. Um turbilhão. Tentei ligar para Caroline novamente, mas ela não atendeu. Cada toque sem resposta fazia meu coração bater mais forte, como se fosse explodir do peito. Imaginei o pior. Que algo tivesse acontecido com ela,
ou que o intruso a tivesse atacado. Naquele dia, as ruas da minha cidade pareciam intermináveis, mesmo eu pisando fundo no acelerador. Quando cheguei em casa, a viatura policial já estava estacionada em frente à porta. Caroline estava sentada encolhida no degrau, o rosto pálido, os olhos arregalados de medo. Corri até ela, a abracei e perguntei ansiosamente: Você está bem? Você viu mais alguma coisa? Caroline apenas balançou a cabeça, os lábios cerrados como se não pudesse dizer uma palavra sequer. Dois policiais, um de meia idade com semblante sério e outro mais jovem, saíram da casa. Disseram que haviam revistado cada canto, cada cômodo, cada armário debaixo das camas, até mesmo o galpão no quintal. Não havia ninguém. Não havia sinais de arrombamento. Todas as portas e janelas estavam trancadas, sem um único arranhão ou pegada estranha. Suspirei aliviada, mas a sensação de inquietação não me abandonava. Caroline disse, ainda tremendo: Eu juro que a vi, a senhora Emily. Ela. Ela não parecia real. Era como uma sombra. Não tenho coragem de subir ao segundo andar novamente. Dei um tapinha no ombro dela para confortá-la, mas por dentro, uma dúvida começou a crescer. Esta casa tinha mais de 70 anos. Pertenceu à família de Steven antes de nos mudarmos para cá. As paredes de pedra, as portas de madeira rangendo, os cantos escuros. Sempre me deram a sensação de que escondiam algo, mas uma mulher? Eu não conseguia imaginar. Nesse instante, ouvi o carro de Steven parar na entrada de pedra. Ele saiu, surpreso ao ver a viatura, e eu ao lado de Caroline. Segurei seu braço e contei rapidamente o que havia acontecido. Esperava que ele estivesse preocupado como eu, que quisesse saber o que estava acontecendo. Mas Steven apenas sorriu levemente, um sorriso que eu raramente via. Ele foi até Caroline, deu um tapinha no ombro dela e disse em voz baixa, quase zombeteira: Você provavelmente estava apenas cansada. Nossa casa é antiga. Tem muitos cantos que enganam a vista. Caroline olhou para baixo sem dizer mais nada. Olhei para ela, meu coração afundando. Eu sabia que ela não era uma garota propensa a fantasias. Ela era trabalhadora, honesta. Não tinha motivos para inventar algo assim. Mas o olhar de Steven, sua calma, começou a me fazer duvidar de mim mesma. Talvez ele estivesse certo. Pedi desculpas à polícia por tê-los feito vir até aqui. Uma amarga vergonha me invadiu. Paguei a Caroline, disse a ela para ir descansar e prometi que ligaria se precisasse. 3 meses depois, aposentei-me oficialmente. Chega de manhãs corridas me arrumando para o trabalho, chega de reuniões intermináveis, chega de dias correndo contra prazos. A velha casa na minha cidadezinha tranquila se tornou meu mundo, mas a mudança de ritmo me fez perder o sono. Todas as noites eu ficava acordada, olhando para o teto, ouvindo o tic-tac do relógio na escuridão. Nessas noites, comecei a notar sons estranhos vindos do sótão. No início, eram ruídos fracos, como se algo pequeno tivesse caído acidentalmente no chão. Convenci-me de que era apenas o vento soprando pelas janelas antigas ou a madeira rangendo com o tempo. Mas aos poucos, os sons foram ficando mais claros, mais distintos. Ouvi algo como uma cadeira sendo arrastada pelo chão lenta e pesadamente. Depois, passos, leves, mas constantes, como se alguém estivesse andando de um lado para o outro. Às vezes, eu até ouvia o farfalhar de papel, como se alguém estivesse virando as páginas de um livro em silêncio. Contei para Steven uma manhã, enquanto tomávamos café da manhã na cozinha. Tentei manter a voz calma, mas eu não conseguia evitar a sensação de inquietação. Querida, tenho ouvido barulhos no sótão ultimamente. Não é o vento, parece que tem alguém lá em cima. Steven bocejou sem levantar os olhos do jornal que tinha nas mãos. Respondeu distraído. São só ratos, Emily. Nosso sótão é velho. Está cheio de tralha. É um paraíso para camundongos. Amanhã, compro umas ratoeiras, armo-as e pronto. No dia seguinte, como prometido,
Steven trouxe para casa umas ratoeiras de metal grandes, daquelas que fazem um estalo alto quando fecham. Colocou-as no pé da escada que levava ao sótão, bem embaixo da velha porta de madeira. Pronto, disse ele, limpando as mãos. Agora você pode dormir em paz, querida. Estranhamente, os barulhos desapareceram completamente depois disso. Nada de passos. Nada de cadeiras sendo arrastadas. Nada de papel farfalhando. Suspirei aliviada, me convencendo de que Steven estava certo. Talvez fossem só camundongos e eu tivesse me preocupado à toa. Mas então outras coisas estranhas começaram a acontecer. Coisas impossíveis de ignorar. Certa tarde, comprei um pedaço de linguiça apimentada no mercado local, minha favorita por seu sabor intenso. Steven, por outro lado, nunca gostou de comida apimentada. Ele nem sequer a provava. Embrulhei cuidadosamente a linguiça em papel e a coloquei na geladeira, planejando apreciá-la no fim de semana. Na manhã seguinte, quando abri a porta, paralisei. Um pedaço grande havia sumido. O corte estava irregular, como se alguém a tivesse cortado às pressas. Perguntei a Steven, que estava lendo o jornal na sala. Você pegou um pedaço da linguiça da geladeira? Ele olhou para cima, franzindo a testa, como se minha pergunta fosse absurda. Ah, ontem eu estava com vontade de experimentar algo apimentado, então cortei um pedacinho, respondeu ele, distraído. Estava bom, na verdade. Fiquei ali paralisada, sem saber o que dizer. Steven nunca suportou comida apimentada. Ele até reclamava quando eu cozinhava algo com muito tempero, mas eu não queria discutir, então apenas assenti e me afastei com a dúvida presa no peito. Alguns dias depois, a linguiça havia desaparecido completamente. Revirei a geladeira, verifiquei o lixo, mas não encontrei nenhum vestígio. Desta vez, não perguntei nada a Steven. Uma sensação incômoda, como uma pedra fria, começou a se instalar dentro de mim. Até que, numa tarde de sábado, Steven e eu fomos a uma cidade próxima visitar alguns amigos antigos. Saímos de manhã cedo e voltamos tarde da noite. Quando entramos, a casa estava tão silenciosa como sempre. Subi ao banheiro do segundo andar para lavar o rosto e espantar o cansaço do dia. Mas ao entrar, senti algo frio e úmido. O chão estava encharcado. A água escorria entre minhas sandálias, gelada. O chão estava completamente molhado, como se alguém tivesse acabado de tomar banho. Olhei em volta e vi gotas ainda escorrendo pelas paredes da banheira, brilhando à luz. Meu coração estava acelerado. Ninguém tinha estado em casa o dia todo. Como isso era possível? Chamei Steven com a voz trêmula. Venha aqui, por favor. O banheiro está encharcado, como se alguém tivesse acabado de tomar banho. Ele entrou, olhou por um instante e deu de ombros. Devia ser a chuva da tarde que entrou pela abertura de ventilação do teto. Amor. Olhei pela janela. A rua em frente à casa estava seca sob a luz dos postes. Não choveu, Steven, eu disse, tentando parecer calma. Ele franziu a testa, um pouco irritado. Então deve ser um vazamento nos canos velhos. Você está sempre se preocupando com nada. Vou ligar para um encanador amanhã. Mas ele nunca ligou para um encanador. Nos dias seguintes, o chão do banheiro estava seco como se nada tivesse acontecido. Verifiquei o respiro, os canos também, mas tudo parecia normal. A explicação de Steven, embora parecesse razoável, não apagou a crescente inquietação dentro de mim. Os ruídos no sótão, a linguiça desaparecida, a poça d'água sem origem aparente. Tudo parecia fragmentos desconexos, mas quando os juntei, formaram uma imagem contraditória na qual eu não conseguia parar de pensar. Uma semana depois, decidi limpar a biblioteca de Steven. Era o seu orgulho e alegria. Um pequeno cômodo no segundo andar, com estantes de carvalho empoeiradas, repletas de centenas de livros e documentos antigos. Sempre achei que deveríamos doar alguns dos livros que mal líamos para a biblioteca municipal, para que pudessem chegar às mãos de quem precisasse deles. Naquele dia, eu estava no meio do cômodo, começando a organizar os livros na mesa de Steven. Havia pilhas de rascunhos, anotações e papéis empilhados caoticamente como se ele... Nunca tive a intenção de organizá-los.
Quando levantei uma pilha pesada, minha mão tremeu e todos os papéis caíram no chão. O som do papel batendo no chão quebrou o silêncio do cômodo e me fez pular. Abaixei-me para pegar a luz, e nesse instante, uma pequena gaveta de madeira, emperrada há anos, abriu com um estalo seco. Hesitei por um momento e olhei dentro. Lá, sob uma pilha de rascunhos amarelados, estava um pequeno caderno de capa dura, de couro marrom escuro com cantos desgastados. Parecia velho. Não parecia pertencer a Steven. Ele sempre gostou de coisas modernas e organizadas: laptops, canetas e papel branco impecável. Aquele caderno, com sua capa de couro desgastada e um cordão solto, parecia ser de outra época. Com uma mistura de curiosidade e medo, peguei-o, minhas mãos tremendo um pouco enquanto abria a primeira página. Dentro, páginas cheias de caligrafia. A letra era suave, elegante, claramente feminina. Folheei as páginas, lendo rapidamente. Eram esboços de histórias, descrições de personagens, ideias para o enredo. Havia um fragmento falava de uma pequena vila na encosta de uma montanha, onde uma mulher vivia sozinha, esperando por alguém que nunca voltaria. Outro mencionava um segredo enterrado com detalhes que me arrepiaram. Essas ideias, embora diferentes, tinham uma sensação semelhante aos enredos dos romances mais famosos de Steven, aqueles que o tornaram famoso. Meu coração estava acelerado, minha garganta seca. Não podia ser coincidência. Eu conheço Steven muito bem. Ele detesta escrever à mão. Sempre dizia que era lento e confuso, uma perda de tempo. Tudo o que ele fazia, desde rascunhos de romances e anotações de trabalho até listas de compras, era feito no computador. Lembro-me de uma vez em que lhe pedi para anotar o endereço de um restaurante. Em vez de pegar a caneta que estava ao seu lado, ele ligou o computador para digitar. Então, de quem era este caderno? De um colaborador secreto, um fã que o havia dado a ele. Sentei-me na cadeira, sentindo o caderno pesado em minhas mãos. Uma parte de mim queria mostrá-lo a Steven assim que ele voltasse. Eu queria ouvir sua explicação, mas hesitei. Eu o conheço muito bem. Steven sempre sabe como... Para que tudo parecesse lógico. Ele sorria. Dizia que era um presente de um leitor ou uma ideia antiga de quando tentava escrever à mão. E eu, como tantas vezes antes, assentia e deixava tudo se dissipar no silêncio. Mas não desta vez. Eu não deixaria passar. Com cuidado, coloquei o caderno de volta na gaveta e o empurrei até o fundo, como se tivesse medo de que desaparecesse se eu não o mantivesse escondido. Naquela noite, passei insônia novamente. Deitada na cama, fiquei olhando para o teto e ouvindo o tic-tac do relógio na escuridão. Por volta das 2 horas da manhã, um rangido fraco veio do corredor. Era um ruído pequeno, mas no silêncio da noite, era perfeitamente nítido, como um sussurro perturbador. Sentei-me ereta, com o coração acelerado. Não sei por quê. Imediatamente pensei na pequena porta que dava para o sótão, aquela que Steven e eu quase nunca abríamos. Levantei-me com cuidado, sem acender a luz, com medo de que a claridade destruísse a verdade que eu estava prestes a descobrir. O fraco. A luz do luar entrava pela janela o suficiente para que eu visse uma fresta. A porta do sótão era um caco. Uma corrente de ar fria e úmida descia, trazendo o cheiro de papel velho e confinamento. Fiquei paralisada, com os pés grudados no chão. O medo, misturado à curiosidade, me paralisou. Voltei para o quarto e sacudi levemente o ombro do meu marido. Steven, acorde! A porta do sótão está aberta. Steven gemeu, meio adormecido, e se levantou irritado. Calçou os chinelos e caminhou à minha frente pelo corredor sem dizer uma palavra. Mas, quando chegamos lá, a porta estava fechada, com a tranca no lugar, como se ninguém a tivesse tocado. Encarei-a, procurando qualquer sinal, um arranhão, uma fresta, nada. Steven se virou para mim com uma expressão de exaustão e decepção.
Emily, disse ele com uma voz grave e cansada. Você está muito tensa ultimamente. Você não está dormindo bem. É por isso que você está vendo coisas que não existem. Volte para a cama. Continue. Ele me acompanhou de volta. Deitei-me, mas mantive os olhos abertos, fixos no teto. Pela primeira vez, comecei a duvidar de mim mesma. E se eu realmente tivesse imaginado tudo? Nos dias seguintes à descoberta do misterioso caderno, tentei manter tudo normal, embora por dentro estivesse consumida por uma inquietação. Comecei a observar cada movimento de Steven, cada olhar, cada palavra. Ele havia adquirido recentemente um novo hábito que só aumentava minhas suspeitas. Por volta das 10 da noite, quando eu já estava na cama com um livro nas mãos, pronta para dormir, ele dizia que precisava continuar trabalhando na biblioteca. Preciso me concentrar um pouco, Emily, dizia ele em voz baixa, mas firme. O manuscrito está em uma parte difícil. Você vai dormir primeiro. Eu assentia, sorrindo. Mas a cada vez que a porta da biblioteca se fechava, eu sentia uma distância invisível crescer entre nós. Uma noite, acordei com sede. O relógio na mesa marcava quase 1 hora da manhã, e o ponteiro dos segundos parecia estar contando algo na escuridão. Estendi a mão para tocar Steven, mas a cama estava vazia. Os lençóis estavam frios, como se ele nem sequer tivesse estado lá. Meu coração disparou. Uma onda de ansiedade me invadiu. Onde ele está? Vesti um roupão fino e saí para o corredor, pensando que talvez ele tivesse adormecido em sua escrivaninha, como em outras vezes em que a pressão da editora o exauriu. Caminhei pelo corredor escuro. A luz fraca da sala de estar projetava sombras estranhas nas paredes. Empurrei a porta da biblioteca, mas a sala estava vazia. A tela do computador escura, a cadeira perfeitamente posicionada sob a mesa, como se ninguém tivesse estado ali. Chamei baixinho. Steven. Minha voz ecoou no silêncio, mas não houve resposta. Desci até a cozinha, pensando que talvez ele tinha ido buscar água, mas também estava vazia. Apenas o luar entrava pela janela, fazendo com que as sombras dos pratos nas prateleiras parecessem fantasmas. Comecei a andar pela casa, chamando seu nome, minha voz ficando cada vez mais trêmula. Meu coração batia forte, como se pressentisse que algo estava prestes a acontecer. Ao passar pela escada que levava ao segundo andar, ouvi um passo muito suave, quase imperceptível para quem não estivesse prestando muita atenção. Olhei para cima e, na penumbra do corredor, vi uma silhueta descendo lentamente. Era Steven. Estava descalço, caminhando com cuidado, como se não quisesse fazer o menor ruído. Em sua mão, carregava um prato de porcelana, daqueles que usávamos para os jantares de fim de semana. Quando me viu ali parada, seus olhos se arregalaram de surpresa. Uma expressão de choque cruzou seu rosto. O prato escorregou de suas mãos, bateu no chão de pedra com um estrondo seco e se estilhaçou em pedaços. Aquele som rasgou o silêncio da noite, assustando-me, e dei um passo para trás. Olhei para os fragmentos, confusa. O prato estava vazio, limpo, sem migalhas ou gordura, como se tivesse sido cuidadosamente lavado. Isso só aumentou minha confusão. Olhei para Steven e perguntei com a voz trêmula: O que você estava fazendo lá em cima a essa hora? Pensei que você estivesse no seu escritório. Ele se abaixou e começou a recolher os pedaços com movimentos lentos, como se tentasse ganhar tempo para pensar em uma resposta. Ele evitou meu olhar e disse em tom forçado: Eu. Eu travei no final do livro. O editor não para de me pressionar, sabe? Eu precisava de um lugar tranquilo, então subi por um tempo. Fiquei com fome e trouxe um pouco de comida. Fiquei ali parada, observando-o juntar os pedaços, sem conseguir acreditar totalmente nele. Eu me ajoelhei para ajudá-lo. Quando nossos dedos roçaram o chão frio, senti um arrepio gélido de distância. A mão que antes me confortava agora gelava minha pele. Eu sabia que ele estava sob muita pressão da editora.
As constantes ligações do Sr. Ramos, seu editor, o deixavam nervoso. Talvez eu tenha me convencido de que ele só precisava de espaço para escrever. Talvez eu tenha exagerado. Na manhã seguinte, a casa parecia pesada, como se uma nuvem invisível pairasse sobre nós. Acordei cansado, com a cabeça cheia de perguntas sem resposta. Steven, evitando meu olhar, levantou-se mais cedo do que o habitual. Ouvi-o preparar café em silêncio, o suave tilintar da porcelana, mas sem o habitual bom dia. Ele se trancou na biblioteca, fechando a porta com firmeza, e eu soube que ele não queria ser incomodado. Fiquei parada no corredor, olhando para aquela porta de madeira com o coração pesado. Por volta do meio-dia, Steven saiu vestido com um terno cinza e carregando uma pequena mala. Ele parou na sala de estar, onde eu estava sentada com uma xícara de chá frio. Preciso me ausentar por alguns dias, disse ele com voz monótona e sem emoção. Talvez eu vá para o norte por um tempo. Preciso de uma mudança de ares para me inspirar. Olhei para cima surpreso. Steven nunca saía sem avisar. Ele sempre planejava tudo com antecedência e me consultava sobre o itinerário. Por que tão de repente? Perguntei, tentando parecer calma, embora meu coração estivesse acelerado. Ele não olhou diretamente para mim. Seus olhos estavam fixos na janela, onde a luz do sol filtrava-se através do vidro coberto de poeira. A ideia simplesmente me ocorreu, respondeu ele em tom monótono. Tenham cuidado enquanto eu estiver fora. Mas, pouco antes de sair pela porta, ele se virou de repente e colocou as mãos nos meus ombros. Seu aperto era mais forte que o normal, o que me fez pular. Emily, disse ele em tom baixo e sério. Enquanto eu estiver fora, não tragam ninguém para cá. Estão me ouvindo? Principalmente ninguém do jornal. Se o Sr. Ramos, meu editor, vier me procurar, digam a ele que eu viajei e que não sei quando voltarei. Assenti com a cabeça, mas uma sensação de inquietação cresceu dentro de mim. Suas palavras não soaram como um simples aviso. Pareciam uma ordem, um alerta. Steven estava fora havia cerca de 2 horas quando a campainha tocou. Olhei pelo olho mágico e vi o editor do Sr. Ramos Stevens com um jovem assistente. Ambos pareciam impacientes. Hesitei por um instante, com a mão na maçaneta, sentindo meu peito apertar. As palavras de Steven ecoavam na minha cabeça, mas eu não conseguia ficar parado ali sem abrir a porta. Respirei fundo, abri a porta e forcei um sorriso. O Sr. Ramos não esperou por um convite. Ele entrou direto na sala de estar com uma expressão irritada. Senhora Emily, disse ele asperamente. Eu sei que Steven está em casa. Pare de acobertar ele. Precisamos do manuscrito com urgência. O prazo era há 2 semanas. Mantendo a calma, repeti exatamente o que Steven havia me dito. Sinto muito, Sr. Ramos, mas Steven saiu esta manhã em busca de inspiração. Não sei quando ele voltará. O Sr. Ramos soltou uma risada irônica que me arrepiou. Ele apontou na direção da casa dos Vargas, nossos vizinhos do outro lado da rua. Não minta mais para mim, disse ele bruscamente. O Sr. Vargas me disse que vê a luz do sótão acesa até tarde todas as noites. Se Steven está trabalhando tanto assim, ele já deveria ter o manuscrito pronto, e não estar se escondendo desse jeito. A jovem assistente, uma garota de olhar bondoso, interveio. Senhora, nós só queremos ajudar. Se o Sr. Steven estiver com bloqueio criativo, ele pode falar conosco. Podemos apoiá-lo. O tom de voz dela era suave, mas eu não conseguia mais me concentrar. As palavras de Ramos me impactaram profundamente. A luz do sótão. Nunca tinha reparado nisso. Nós quase nunca íamos até lá. Estava cheio de caixas velhas e teias de aranha. Por que uma luz estaria acesa? E por que o Sr. Vargas diria que via isso todas as noites? Meu coração parou. Tentei manter a compostura enquanto os acompanhava até a porta, prometendo avisar Steven assim que tivesse notícias dele. Mas ao fechar a porta, encostei-me nela, tremendo.
Minha mente estava a mil. Os fragmentos dispersos começavam a se encaixar. Os ruídos no sótão, a salsicha desaparecida, a poça no banheiro, o caderno misterioso, o prato vazio e agora, a luz. Tudo apontava para o mesmo lugar, o sótão, aquele espaço esquecido onde eu não entrava há anos. Eu não sentia mais medo. Em vez disso, uma determinação fria começou a crescer dentro de mim como uma chama silenciosa, impulsionando-me a encontrar a verdade. Fui até o galpão no quintal, onde uma luz fraca do poste de iluminação pública entrava pela fresta da porta. O cheiro de poeira e óleo velho me fez tossir. Procurei a velha escada dobrável, que não usávamos desde que nos mudamos. Estava pesada, coberta de poeira e teias de aranha, como se o tempo a tivesse esquecido. Arrastei a escada pelo corredor do segundo andar, cada degrau parecendo pesado, como se eu carregasse comigo todas as minhas suspeitas acumuladas. Quando coloquei o objeto debaixo da escotilha que dava acesso ao sótão, senti meu coração disparar, mas não de medo. Era uma urgência, uma certeza de que eu estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo. A trava de metal estava tão enferrujada e rígida que precisei usar toda a minha força, cerrar os dentes e empurrar com força até que ela cedesse. O som do metal estalando soou como um último aviso. Levantei a proteção da porta e uma onda de ar quente e úmido me envolveu, trazendo consigo o cheiro de papel velho e muitos anos de confinamento. Aquele cheiro me deu ânsia de vômito, mas eu não parei. Liguei a lanterna do meu celular. A luz branca e fria cortou a escuridão. Respirei fundo e subi. Cada passo rangia sob meus pés, como se me guiasse para um mundo para o qual eu não estava preparado. O sótão era maior do que eu imaginava. Um espaço escuro repleto de caixas de papelão empilhadas, móveis velhos cobertos com lençóis brancos empoeirados e teias de aranha penduradas como cortinas fantasmagóricas. A única luz vinha de uma pequena janela suja, lançando raios opacos sobre o chão de madeira. Eu projetei o feixe de luz da lanterna do outro lado da sala, meu coração batendo tão forte que parecia que ia explodir do meu peito. No canto mais afastado do sótão havia um pequeno espaço arrumado, como um oásis em meio ao caos. Uma mesa de madeira, uma cadeira com uma perna quebrada e uma lamparina a óleo fracamente acesa, emitindo uma luz amarelada, quase extinta. E então eu a vi, uma mulher sentada de costas para mim. Ela era magra, com longos cabelos brancos e emaranhados que caíam sobre os ombros como uma cachoeira esquecida. Ela vestia um vestido branco amarelado com as bordas rasgadas. O som de um lápis riscando o papel era a única coisa que quebrava o silêncio, como uma tênue pulsação de vida. Eu paralisei. Minha garganta se fechou, sem conseguir falar. Eu gaguejei. Quem? Quem está aí? Minha voz soava fraca, engolida pela escuridão. O lápis parou. A mulher virou a cabeça bruscamente. Sob a luz fraca do candeeiro, seu rosto magro e pálido apareceu. Seus olhos estavam fundos e cansados, mas com algo familiar que me fez estremecer. Meu mundo desmoronou. Minhas pernas cederam e eu tive que me apoiar em um tronco velho para não cair. Era Marina, minha irmã. O rosto que eu não via há 30 anos, apenas em sonhos e fotos borradas. Marina, que toda a família acreditava estar perdida para sempre, estava aqui no sótão da minha casa, num estado que me despedaçou a alma. Ao seu redor, um pequeno mundo de existência secreta, uma enorme pilha de manuscritos, várias latas vazias, garrafas de água com rodinhas, um cobertor sujo sobre um colchão fino e um balde velho para suas necessidades. Todas as provas vivas de uma vida em cativeiro. Marina olhou para mim, com os lábios ressecados tremendo. Ela tentou falar com a própria voz, como se tivesse esquecido como fazê-lo. Irmã, Emily, eu. Mas ela não conseguiu dizer mais nada. Ela apenas olhou para mim, com os olhos cheios de lágrimas, como se implorasse por um perdão que eu ainda não compreendia. Não ouvi mais nada.
Lágrimas quentes escorriam pelas minhas bochechas. Caminhei em sua direção como um sonâmbulo, com as pernas tremendo e a cabeça girando. Marina, minha irmã, aquela por quem chorei até a alma se esvair, pensando que a tinha perdido para sempre, estava agora aqui, viva como um fantasma dentro da minha própria casa. Agarrei seu braço fino, sentindo cada osso frágil sob sua pele. Desça as escadas, eu disse entre soluços, com a voz embargada. Desça agora, Marina. Eu a ajudei a se levantar. Uma tempestade de emoções assolava meu interior. Alegria por descobrir a dor dela ao vê-la assim e medo das perguntas que gritavam na minha cabeça. Por que ela estava ali? Quem fez isso com ela? E Steven, o que ele tinha a ver com isso? Eu a acompanhei escada abaixo. Cada passo seu era instável, como se suas pernas não se lembrassem de como era sair daquele sótão escuro. A luz da casa iluminava seu rosto, realçando suas feições encovadas e seus olhos semicerrados, não acostumados à claridade. Ela parecia uma criatura das trevas, vendo o sol pela primeira vez. E isso partiu meu coração. Marina, minha irmã, que antes brilhava intensamente em nossa cidade, agora era apenas uma sombra frágil. Levei-a para a sala de estar. Eu a acomodei cuidadosamente na poltrona mais confortável, onde a luz suave de um abajur a envolvia como uma carícia. Corri para a cozinha, enchi um copo de água fria e, com as mãos trêmulas, levei-o até ela. Marina tentou segurá-lo, mas suas mãos tremiam tanto que a água derramou. Eu me ajoelhei, segurei o copo e a ajudei a beber gole por gole. As lágrimas ardiam nos meus olhos, mas eu as contive. Eu não queria que ela me visse fraco. Ela precisava que eu fosse forte, pelo menos por enquanto. Após alguns goles, Marina começou a chorar. Não foi um choro suave. Foi um grito silencioso, como se todos os anos de dor reprimida explodissem de uma só vez. Ela desabou sobre meu ombro. Seu corpo esguio tremia, e eu apenas a abracei forte, sentindo cada vértebra através de suas roupas. Eu não lhe perguntei nada. Eu simplesmente fiquei ali em silêncio, deixando-a chorar, deixando as lágrimas lavarem um pouco do peso que ela carregava há tanto tempo. Quando Marina finalmente se acalmou, começou a falar com a voz embargada, quase num sussurro. Irmã Emily, murmurou ela, olhando para o chão, incapaz de me encarar. Nunca pensei que te veria novamente, principalmente não assim. Peguei na mão dela, apertando-a suavemente, tentando lhe dar um pouco de calor. Diga-me, Marina, eu disse, com a voz firme, mas terna. O que aconteceu? Por que você está aqui? Então ela começou a me contar. Cada palavra era uma punhalada. Ela me contou sobre aquela noite fatídica, 30 anos atrás, quando sua vida desmoronou. Richard, seu chefe no jornal, a convidou para seu apartamento para conversar sobre trabalho. Marina, jovem e ingênua, acreditou nele, mas quando chegou, Richard estava bêbado. Seu semblante já não era o de um chefe, mas sim o de um predador. Ele tentou forçá-la a ter relações sexuais, com a voz carregada de ameaças. Marina lutou com todas as suas forças. Ela o empurrou, mas ele não parou. Em meio à luta, em pânico, ela pegou uma pequena estátua de mármore e o atingiu na cabeça. Irmã, eu só queria que ele parasse, disse ela com a voz embargada. Eu não queria que isso acontecesse. Mas o golpe foi forte demais. Richard caiu no chão, batendo a cabeça na mesa de centro, e ficou imóvel, sem dar sinais de vida. Marina disse que congelou, sem saber o que fazer. Sua mente estava em branco, tomada pelo medo. Nesse instante, Steven apareceu. Disse que estava apenas passando para convidá-la para jantar em nossa casa. Mas ao entrar, presenciou a cena terrível. Eu queria chamar a polícia, irmã, disse Marina, com os olhos vermelhos. Eu queria me entregar, fazer a coisa certa, mas Steven não deixou. Ele ficou parado, olhando para ela com uma calma arrepiante. Você vai para a cadeia, Marina.
disse ele com voz fria. Você vai perder a sua vida. Deixe-me ajudá-lo. Ah. Pelo bem de Emily, eu vou te proteger. Ouvi meu corpo gelar. Steven, o marido que eu amava, aquele em quem eu confiava, havia manipulado minha irmã, usando meu próprio amor por ele. Ele convenceu Marina de que esconder a verdade era a única maneira de me proteger, de impedir que nossa família carregasse a vergonha. Naquela noite, sob a escuridão e o isolamento das colinas de Santa Rosa, Steven levou o corpo de Richard em seu carro, sozinho. Ele cavou uma cova na encosta, em um lugar desconhecido, e enterrou o segredo ali. Depois, trouxe Marina para nossa casa quando eu já estava dormindo e a escondeu no sótão. É só temporário, disse ele, até as coisas se acalmarem. Mas o temporário se transformou em 30 anos. Steven transformou Marina em um fantasma vivendo em segredo na casa da própria irmã. Quando a polícia investigou, descobriu que Richard havia sacado uma grande quantia de dinheiro antes de desaparecer. Steven espalhou habilmente o boato de que Marina e Richard estavam tendo um caso e haviam fugido juntos. Essa história, combinada com o desaparecimento de ambos, fez com que todos, inclusive eu, acreditassem nela. A investigação. A situação ficou paralisada e Marina, aos olhos do mundo, tornou-se uma fugitiva que abandonou a família. Eu fiquei ali parada, lágrimas escorrendo pelo meu rosto, mas não de tristeza. Era raiva. Era a dor da traição. Lembrei-me dos dias após o desaparecimento de Marina, quando chorei até não ter mais forças, enquanto nossa mãe envelhecia da noite para o dia por causa da dor. Lembrei-me da repentina carreira literária de Steven, seus romances de sucesso, a riqueza e a fama que conquistamos. No fim, tudo se construiu sobre a dor e o sacrifício da minha irmã. Eu não conhecia Marina, sussurrei com a voz embargada. Eu não conhecia. Eu confiava nele. Os primeiros anos no sótão foram um inferno. Marina continuou, com o olhar distante, como se revivesse aqueles dias sombrios. Eu vivia com medo, culpa e uma solidão insuportável. Todas as noites eu sonhava que a polícia vinha me buscar, ou pior, que eu ficaria presa na escuridão para sempre. Ela fez uma pausa e respirou fundo, com a voz trêmula. Para não enlouquecer, comecei a escrever. Escrevi sobre as histórias que sonhava, sobre mundos onde eu poderia ser livre, onde eu não fosse uma sombra. Eu ouvi, sentindo cada palavra como uma punhalada. Imaginei Marina, a jovem vibrante que ela fora um dia, encolhida naquele sótão frio, agarrada a um lápis como se fosse sua última faísca de esperança. E um dia, ela continuou, Steven encontrou meus escritos. Pensei que ele me encorajaria, mas não, irmã. Seus olhos brilharam como se tivesse descoberto um tesouro. Ele disse: Marina, você tem talento. Escreva, escreva para mim. Serei a sua voz para o mundo. Fiquei paralisada, com a cabeça girando. Lembrei-me daquela vez em que Steven anunciou repentinamente que ia largar o emprego de contador no jornal para seguir sua paixão pela escrita. Amigos e familiares ficaram chocados, pois ele nunca havia demonstrado interesse por literatura. Eu estava tão orgulhosa dele, pensando que ele havia descoberto uma faísca criativa que eu nem sabia que ele tinha. Mas agora a verdade era um tapa na cara. Steven não era escritor. Ele era um ladrão que roubou o talento de Marina, transformando-a em uma motoqueira fantasma. Um fantasma literal, trancado na minha própria casa. Marina continuou, com a voz trêmula, mas cheia de amargura. Muitas vezes quis parar e me entregar à polícia. Eu não suportava a culpa, a sensação de viver uma vida que não era minha. Mas toda vez que eu dizia isso, Steven me ameaçava. Ele dizia: se eu me entregar, você é quem mais vai sofrer. Ele dizia: você não aguentaria o choque de saber que sua irmã cometeu um crime e que seu marido foi cúmplice. Ele dizia que eu perderia tudo: minha família, meus, reputação, tudo que você ama. Mordi meu lábio.
Lágrimas escorriam pelo meu rosto. As palavras de Marina despedaçaram meu coração. Steven usou meu amor e o amor de Marina por mim para manipulá-la e mantê-la na escuridão. Cobri meu rosto, tentando conter os soluços. Me perdoe, Marina, sussurrei, com a voz embargada. Eu não sabia. Nunca imaginei. Mas Marina balançou a cabeça, pegou minhas mãos e seus dedos finos apertaram os meus com força, como se tentassem me livrar da dor. Não se desculpe, irmã, disse ela. Eu também deixei que ele me manipulasse. Eu estava com medo. Achei que fazer o que ele disse era a única maneira de te proteger. Ela disse que viver em segredo estava se tornando cada vez mais difícil, especialmente desde que me aposentei e passei a passar mais tempo em casa. Antes, como eu saía cedo e voltava tarde, e ia para a cama logo depois do jantar para descansar para o dia seguinte, eu nunca percebia. Foi por isso que tive que tomar banho rápido quando vocês dois saíram, disse ela, olhando para baixo. Foi por isso que tive que roubar comida da geladeira à noite. Tentei não deixar rastros, mas às vezes fui desastrado, como a poça d'água no banheiro ou o pedaço de linguiça que você comprou. De repente, me lembrei de todos aqueles sinais com detalhes estranhos que eu havia escolhido ignorar. Agora tudo fazia sentido, mas era um sentido doloroso demais para aceitar. Pensei nos romances de Steven que eu havia lido e admirado. Eu sempre me perguntava por que o cenário parecia tão antigo, tão nostálgico, como se o tempo tivesse parado décadas atrás. Os personagens não usavam telefones celulares. Não havia internet. Eles escreveram cartas. Eles esperaram em vão, como almas perdidas. Agora eu entendi. Não se tratava de um estilo literário. Isso porque o mundo de Marina realmente parou há 30 anos. Ela estava presa ao passado. Ela só podia escrever sobre aquilo que conhecia. Essas são as histórias de duas pessoas que nunca conseguiram se encontrar. Eram um reflexo de sua própria tragédia, uma vida isolada do mundo exterior. Marina pegou minhas mãos, com os olhos cheios de lágrimas. Irmã Emily, disse ela com a voz trêmula mas firme. Não consigo mais viver assim. Paguei pelo meu erro durante 30 anos nesta prisão. Agora quero enfrentar a verdadeira justiça. Quero me entregar. Suas palavras foram uma punhalada final, cortando os últimos vestígios de esperança que me restavam. Eu já a tinha perdido de vista uma vez, quando pensei que ela tivesse fugido. Eu não queria perdê-la de novo, mas olhando nos olhos dela, eu sabia que era disso que ela precisava. Revele a verdade, por mais dolorosa que seja. Lágrimas rolaram pelo meu rosto, mas eu assenti, apertando sua mão com força. Tudo bem, Marina. Eu disse com a voz embargada. Vou te levar à delegacia. Vamos enfrentar isso juntos. Eu a abracei, sentindo seu corpo frágil em meus braços. Meu coração estava cheio de dor, mas também de uma pequena faísca. A esperança de que, mesmo tarde, eu ainda pudesse ajudá-la a recuperar sua liberdade. Na manhã seguinte, vesti Marina com algumas das minhas roupas limpas. O vestido era grande demais para sua estrutura magra, mas pelo menos a fazia parecer mais apresentável. Não tínhamos dormido a noite toda. Sentei-me com ela na sala de estar e contei-lhe como o mundo havia mudado. Os prédios altos, os smartphones dos quais ninguém conseguia desviar o olhar e os entes queridos que já não estavam mais conosco. Marina apenas escutou em silêncio, com o olhar distante, como se tentasse imaginar um mundo que lhe fora roubado. Dirigi até a delegacia central com Marina sentada ao meu lado. Ela estava encolhida no banco do passageiro, com as mãos juntas e os olhos fixos na janela, como se fosse uma estrangeira vendo um planeta desconhecido pela primeira vez. Tudo mudou tanto, sussurrou ela, maravilhada com os carros elétricos que passavam ou com as crianças tirando fotos com seus celulares. Peguei na mão dela e apertei-a suavemente, tentando lhe dar um pouco de coragem. Estou aqui, Marina, eu disse com a voz trêmula. Vamos superar isso juntos. Na delegacia, pedi para falar diretamente com o chefe de detetives.
Inicialmente, eles recusaram, dizendo que precisávamos agendar uma consulta. Mas quando mencionei o desaparecimento de Marina del Rosário, que aconteceu há 30 anos, a atitude deles mudou completamente. Um agente nos levou para uma sala de interrogatório, uma sala pequena com paredes cinzentas e uma mesa de metal fria. Com a minha ajuda, Marina começou a contar a sua história. Sua voz era clara e calma, como se ela tivesse ensaiado essas palavras 1000 vezes em sua mente. Ela falou daquela noite fatal de Richard, do golpe acidental que lhe tirou a vida, e de como Steven a escondeu no sótão, transformando-a em um fantasma por 3 décadas. A polícia ouviu incrédula. Um deles anotava sem parar, enquanto o outro falava ao rádio em tom urgente. A confissão de Marina abalou toda a emissora. Os autos do processo foram imediatamente reabertos. Uma equipe de investigação foi enviada à minha casa para revistar o sótão e coletar evidências da vida secreta de Marina. Os manuscritos, as latas de comida, o cobertor sujo. Outro grupo, seguindo as instruções precisas de Marina, partiu em direção à encosta de Santa Rosa. Após algumas horas de busca, encontraram restos humanos enterrados sob uma árvore antiga no meio da mata. A análise preliminar de DNA confirmou que pertenciam a Richard, o homem que todos pensavam ter fugido com ela. O mandado de prisão contra Steven foi expedido naquele mesmo dia. A polícia montou uma operação em nossa casa, aguardando seu retorno de sua inspiradora viagem ao norte. Eu não estava lá, mas depois o Sr. Vargas, nosso vizinho, me disse que Steven não resistiu quando o algemaram no portão. Ele apenas baixou a cabeça, com o rosto inexpressivo, como se sempre soubesse que esse dia chegaria. Ao ouvir isso, senti um estranho vazio. O homem que um dia amei, aquele em quem confiei cegamente, agora era apenas uma sombra distante carregando o segredo que destruiu toda a minha família. Contratei o melhor advogado de Marina, alguém que prometeu lutar por clemência. Com o argumento de legítima defesa e considerando os 30 anos que ela passou presa, manipulada por Steven, eu acreditava que a justiça a veria como vítima, não como criminosa. Passei o dia todo preparando coisas para levar para ela. Roupas limpas, livros e os pratos que ela mais gostava quando criança. Eu queria que ela soubesse que, acontecesse o que acontecesse, eu sempre estaria ao lado dela. Mas alguns dias depois, enquanto eu arrumava minhas coisas para visitá-la, o telefone tocou. Uma voz fria e formal falou do outro lado da linha. Senhora Emily, lamentamos informar que Marina del Rosário tirou a própria vida no centro de detenção na noite passada. O telefone escorregou das minhas mãos e caiu no chão com um baque surdo. Meu mundo desmoronou mais uma vez. Marina, minha irmã, aquela que eu tinha acabado de recuperar, escolheu partir para sempre, me deixando sozinha com uma dor indescritível. Ela havia dito a verdade. Havia enfrentado seu passado, mas talvez não suportasse outra provação ou os degraus de um mundo implacável. O policial disse que Marina havia deixado uma carta para mim. Eles me entregaram naquela tarde. Segurei-o com as mãos trêmulas, olhando para sua caligrafia suave e familiar, a mesma que eu vira no caderno do sótão. Mas agora era um roteiro desajeitado e instável, como se ela tivesse usado sua última gota de força para escrevê-lo. Abri a carta e as lágrimas começaram a cair antes mesmo de eu ler a primeira linha. Querida irmã Emily, ela escreveu. Quando você ler isto, finalmente serei verdadeiramente livre. Por 30 anos, escrevi para sobreviver, para não desaparecer, mas nunca consegui escrever com meu próprio nome. Vivi como um fantasma, e agora é hora de esse fantasma se dissipar. Não me arrependo de ter contado a verdade. Foi a única coisa certa que fiz. Não fique triste. Pense nisso como eu terminando a história da minha vida. O manuscrito final ainda está no sótão, dentro de uma caixa de madeira embaixo da mesa. É o único trabalho que escrevi sobre mim mesma. Se você puder permitir que ele leve o nome Lucy del Rosário. Dobrei a carta.
apertando-a contra o peito, encharcando-a com minhas lágrimas. Lucy Del Rosário. O nome que Marina queria usar se um dia se tornasse escritora. O nome que roubaram dela. Eu sabia que tinha que realizar seu último desejo. Eu encontraria aquele manuscrito e o traria à luz, para que o mundo conhecesse a história de Marina, não como um fantasma, mas como uma mulher, uma escritora, uma alma que lutou para ser livre. O julgamento de Steven aconteceu. Alguns meses depois, o caso se tornou um escândalo que abalou o país inteiro. A imprensa o chamou de escândalo do escritor e do fantasma no sótão. Os jornais estamparam suas primeiras páginas com a história de Marina, uma jovem presa, privada de sua liberdade e usada para construir a fama de um homem que não a merecia. Diante de provas irrefutáveis, os restos mortais de Richard encontrados na encosta de Santa Rosa, os manuscritos encontrados no sótão e o depoimento de Marina antes de morrer, Steven baixou a cabeça e confessou. Ele foi acusado de vários crimes: roubo de direitos autorais, cumplicidade em sequestro, acobertamento de crime e obstrução da justiça. A sentença foi um fim apropriado, mas não senti alívio. Para mim, Steven morreu no dia em que descobri a verdade, no dia em que o homem que eu amava se tornou um estranho. Não comparecia ao julgamento. Não conseguia encará-lo. Não conseguia olhar nos olhos que um dia me dirigiram palavras de amor, mas que agora escondiam um segredo tão terrível. Em vez disso, voltei para a casa que um dia fora um lar, mas que agora era apenas um espaço repleto de dor. Memórias. Certa tarde, enquanto a luz do sol se esvaía na rua de paralelepípedos, decidi voltar ao sótão. Desta vez, não sentia mais medo nem opressão. Subi cada degrau com uma lanterna na mão, mas meu coração estava mais leve, como se eu estivesse procurando por uma parte de Marina que ela havia deixado para trás. Encontrei a caixa de madeira debaixo da mesa, exatamente como ela havia escrito na carta. Era uma caixa pequena e antiga, mas bem conservada, como se guardasse seu último tesouro. Dentro havia uma pilha de manuscritos cuidadosamente escritos à mão em páginas amareladas. A caligrafia suave e fluida de Marina era nítida, como se ela estivesse ali mesmo me contando sua história. Levei a caixa para a sala de estar, sentei-me sob a luz da escrivaninha e comecei a ler. Era uma autobiografia, um romance sobre sua própria vida. Ela escreveu sobre nossa infância, sobre os dias correndo pelos campos da nossa cidade, sobre os sonhos de ser escritora. Ela me confessou uma vez. Contou-me sobre a noite terrível que roubou seu futuro, os 30 anos vividos na escuridão e a força incrível que teve para manter sua alma impedindo-a de se despedaçar. Cada página era uma punhalada, mas também um cântico de resiliência, de amor pela vida, por mais difícil que fosse. Passei semanas editando o manuscrito, revisando cuidadosamente cada linha como se estivesse tocando a alma de Marina. Houve noites em que fiquei acordada até o amanhecer, com lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto lia as passagens em que ela falava de sua solidão no sótão ou dos momentos em que imaginava ser livre caminhando sob a luz do sol. O livro não era apenas a história dela, mas a voz de uma pessoa esquecida, despojada de sua identidade. Eu sabia que precisava trazê-lo ao mundo para que Marina não fosse apenas um nome na minha memória, mas uma verdadeira escritora. Entrei em contato com a editora que havia trabalhado com Steven. A princípio, eles hesitaram, temendo o escândalo que o envolvia. Mas quando enviei o manuscrito de Marina, eles se convenceram completamente. Esta é uma obra-prima, disse-me o editor ao telefone, com a voz embargada pela emoção. Vamos publicá-la, e faremos isso com todo o respeito que Marina merece. O livro foi publicado com seu nome verdadeiro, Marina Del Rosário. Na primeira página, em vez de um prólogo, escrevi apenas uma frase: ninguém deveria ser aprisionado na escuridão, especialmente se ama a liberdade. Era a minha mensagem para ela, para a minha querida irmã,
a quem eu amava mais do que tudo neste mundo. O livro tornou-se um fenômeno. Leitores de todo o país e depois do mundo inteiro se comoveram com a história de vida de Marina. Admiravam seu talento literário, a sinceridade e a poesia em cada linha. As antigas obras de Stephen, agora relançadas sob o nome de Marina, também voltaram a vender como forma de fazer justiça. Marina, embora tivesse partido, finalmente se tornou uma verdadeira escritora, reconhecida e amada. Li as resenhas, as cartas dos leitores e senti meu coração se apertar, mas de uma forma calorosa. Você conseguiu, Marina, pensei. Você recuperou a sua voz. Às vezes ainda subo ao sótão. Já não é um local de confinamento, mas foi limpo e transformado em uma pequena biblioteca. Abro a janela para deixar a luz do sol entrar, iluminando as prateleiras onde as obras de Marina são dispostas com respeito. Fico ali parado, olhando para a rua cheia de vida. A voz de Marina foi recuperada e, de certa forma, a justiça foi feita. Sei que ela está em algum lugar sob a luz do sol, nas páginas dos livros e em meu coração, livre para sempre. E quando tudo acabou, eu entendi alguma coisa. Nenhuma parede é grossa o suficiente para aprisionar a verdade para sempre. Uma mentira, por mais bem escondida que seja, apodrece com o tempo, como a poeira que cobre prateleiras antigas. A vida de Marena comprova isso. O silêncio pode, por vezes, ser mais cruel do que a culpa, e esse medo pode transformar uma pessoa num fantasma dentro da sua própria existência. Se há uma lição que quero deixar para vocês, é esta: atreva-se a encarar a verdade, por mais dolorosa que seja. Fale, mesmo que sua voz trema, porque só quando ousamos sair da escuridão é que somos verdadeiramente livres. E somente quando a verdade for dita é que as almas aprisionadas poderão encontrar descanso. A história que você acabou de ouvir teve nomes e locais alterados para proteger a identidade das pessoas envolvidas. Não contamos isso para julgar, mas com a esperança de que alguém ouça e pare para refletir. Quantas mulheres estão sofrendo em silêncio dentro de suas próprias casas? Eu realmente me pergunto o que você faria se estivesse no meu lugar. Você escolheria o silêncio para manter a paz ou enfrentaria tudo para recuperar sua voz? Gostaria de saber sua opinião, pois cada história pode se tornar uma vela que ilumina o caminho para os outros. Deus sempre abençoa e tenho certeza de que a coragem nos levará a dias melhores. Por agora, na tela final, deixarei duas das histórias mais queridas do canal. Tenho certeza de que eles vão te surpreender. Obrigado por ter ficado comigo até este momento.